Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Elo com mais um vídeo para o nosso canal, dando continuidade no nosso assunto, tá? Professor e pastor Fernando Galileu fez a sua opinião, tá? Claro, deve ser respeitada a sua opinião nesse sentido, mas esse vídeo é para você que quer saber das coisas, tá? Até porque esse assunto, gente, é um assunto muito antigo, desde quando Daniel B. Wallace publicou o artigo A Gramática e a Personalidade do Espírito Santo. Houve muita repercussão, tá? As testemunhas de Jeová pegaram esse artigo e deturparam, tá? O pastor e professor Fernando Galileu sabe disso, deturparam o artigo do Wallace e dizendo que a gramática não prova a personalidade do Espírito Santo, ao contrário, afirma e etc e tal. Isso houve repercussão. Me colocaram também num grupo na época para nós discutirmos esse artigo, tá? Então eu fiz muito trabalho nesse sentido, tá? Muito trabalho mesmo. Não é um assunto de hoje. É um assunto bastante antigo, beleza? Então, o que nós vamos apresentar hoje? Claro, deixa o seu like, deixa o seu comentário é muito importante, embora eu não tenha tanto tempo para isso, estou com minha garganta inflamada, mas a gente vai estar mencionando algumas questões aqui importantíssimas, que deve ser levada em consideração. Ontem eu provei, tá, por outros gramáticos, que a ideia de Wallace em dizer que pneuma, no caso dativo, não pode fazer função de dativo de agência. Eu provei ao contrário, poderia provar com texto bíblico mesmo, nesse sentido, mas deixei os especialistas falarem, tá? Nesse quesito. Aí é a opinião de Wallace somente, ela não é praticamente uma regra gramatical, tá, gente? Vamos lá. Aqui na gramática de Wallace, estou usando ainda a gramática de Wallace, na página de número 166, ontem não deu para falar tudo, é muita coisa. Eu não sei se eu vou gravar mais vídeos nesse sentido, tá? Para orientar você, para tratar de algumas questões. E o próprio Wallace, ele afirma o seguinte, gente. Ele afirma algo interessante que deve ser levado em consideração nesse sentido, tá? Então, quando ele vai trabalhar o dativo de agência, ele fala da seguinte forma, na página 166. Ele está discutindo ainda o assunto de Gálatas 5,16. Ele diz assim: isto certamente levanta algumas questões que podem ser consideradas em parte. Aqui, não afirmamos que a distinção da personalidade e deidade do Espírito Santo é estranha ao Novo Testamento. Mas só que há uma revelação progressiva dentro do Novo Testamento, assim como existe entre os testamentos. Desse modo, nos livros mais antigos, tal como Gálatas, poderíamos ver a personalidade do Espírito somente através de óculos embaçados. Ele diz que no Novo Testamento, tal qual nos livros mais antigos, que é os Gálatas, podemos ver a personalidade do Espírito Santo somente com óculos embaçados. Por que ressalta o livro de Gálatas? Porque o livro de Gálatas é um livro tido como um dos livros mais antigos do Novo Testamento. Ok? Aí nós temos o quê? Nós temos algumas questões que ele coloca aqui na nota de rodapé, e eu quero que você dê uma olhada. Ele fala o seguinte, aqui é a nota de rodapé, e ele vai dizer o seguinte, vai dizer, é interessante que todos os exemplos do Novo Testamento de ripó, que é a preposição, mais pneumatos, que estão no genitivo, que segundo essa abordagem, ou seja, a abordagem dos contrários, indica a personalidade do Espírito Santo. Ocorre nos livros posteriores, ou seja, que foram escritos posteriores a Gálatas. Mas o Wallace, ele diz que é interessante, né, que todos os exemplos de ripó, mais um genitivo, no caso de pneumatos, junto com ripó, que segundo essa abordagem indica a personalidade do Espírito Santo. Aqui, ó. Quem fala é o Wallace. E, de fato, indica a personalidade do Espírito Santo. Ele está citando aqui uma preposição, tá? E o que ocorre? Por que o Wallace não fala nada dessa preposição aqui?
que é indicada é linkada a um genitivo, indicando genitivo de agência. Se ele está contrariando dativo de agência, por que agora ele não contraria o genitivo de agência? Ele faz a pergunta, ele tem que responder, entendeu? Observe, gente, que na cabeça de Wallace, na mentalidade dele, está embaçado a personalidade e a deidade do Espírito Santo. Só pode enxergar de forma embaçada lá nos livros mais antigos, que é Gálatas somente, esse sentido embaçado, nesse sentido, claro. Por que ele fala isso? Porque na mente dele a personalidade do Espírito Santo está em desenvolvimento. Tá? E um dos livros mais antigos que nós atestamos é Gálatas, e ali podemos ver de forma mais embaçada. Mas ele cita, né, que é interessante que todos os exemplos do Novo Testamento envolvendo essa construção, a preposição ripó, mais o substantivo pneuma, no caso genitivo, que segundo essa abordagem indica a personalidade do Espírito Santo. De fato, existe a personalidade do Espírito Santo aqui. Entendeu? Então, dentro desse pressuposto, o Wallace, por que ele não fala mais acerca disso? Ele só deixa essa nota de rodapé. Porque, de fato, ripó traz uma característica intrínseca à personalidade do Espírito Santo. Não é somente o dativo de agência que indica que o Espírito Santo é um ser pessoal, porque ele está agindo. Se está agindo, ele não pode ser confundido com personificação, pelo amor de Deus. Dentro da semântica, existem as figuras de palavras, figura de pensamento, e na figura de pensamento, a prosopopeia, que é tida como personificação de coisas inanimadas, dando emoções, etc. e tal, não pode ser aplicada diretamente aos textos que vamos apresentar aqui, porque nenhum linguista, nenhum intérprete, nenhuma condição da exegese vai dizer, nenhum gramático, nem nada, vai dizer que esses casos, que nem o caso de Mateus 4:1, ali era uma personificação, entendeu? Aonde o Espírito Santo age para levar Jesus ao deserto. Ali não tem como ser personificação, longe disso, entendeu? Porque ali o Espírito Santo não é entendido como uma coisa, e sim como uma pessoa, beleza? Então o que ocorre? Ele cita textos como Mateus 4:1, falamos ontem, Lucas 2:26, Atos 13:14, 16:6, 2 Pedro 1:21. Vamos pegar Atos 13:14. 13:4. Tá? Aqui está aberto. Pegar o texto majoritário, que muitos me perguntam, professor, se eu uso o texto crítico? Eu não, uso qualquer texto. Para a gramática grega, ela pode interpretar qualquer texto, tá? Vamos lá. Versículo 2. Atos capítulo 13, versículo 2 diz assim: Leiturguntos delton, ou seja, oferecendo culto, eles toquiriam, ou seja, ao Senhor, kai nestewonton, ou seja, e jejuando, eipetopneumatorragio, ou seja, disse o Espírito Santo, aforitsati demoi, ton Barnaban, kai ton Saulon, ou seja, separai demoi para mim, Barnabé e a Saulo, estoergon para a obra, proskeklamai, ou seja, para a obra que eu que chamei autos, chamei eles. Então, separai-me para mim. Olha, observe que ele usa um pronome pessoal, tá? Separai para mim. Aqui está o texto, tá? Demoi, moi, vem de ego. Ego é um pronome pessoal, tá? De primeira pessoa. Ego, emé, emu, emoi. Ego, emé, emu, emoi. Claro que isso aí seria o caso nominativo, acusativo, genitivo e dativo. E aqui está no dativo, tá? Separai para mim. Moi. Ok? Aqui está moi. Não enfático. Enfático é moi. E o não enfático é moi. Duas formas de escrever nesse sentido. Então, separai para mim. Lógico que aqui está sendo referido como se fosse uma pessoa
mesmo, falando, dizendo e de separai para ele, para mim. O pronome pessoal, no caso do ativo, está fazendo referência, tá, propriamente ao Espírito Santo, dando assim liberdade de entender que ele de fato é uma pessoa nesse texto. Até porque do pronome pessoal, uma pedra, gente, uma pedra não vai dizer, separai para mim Barnabé e Saulo. Se fizer isso, não teria sentido, entendeu? E outra coisa, entender aqui como personificação, aqui aconteceu de fato real, ok? O escritor Lucas escreve de fato e de maneira dizendo que quem disse isso de fato foi o Espírito Santo. E aqui é testado por essas testemunhas. Quem falou? O Espírito Santo. Ele falou, ele disse. Então está sendo atestado. Por isso que o Wallace disse que as pessoas dizem que esses textos de fato falam da personalidade do Espírito Santo. Mas olha, mais adiante diz assim: Tote nesse teu santi, ou seja, tendo jejuado, cair pro sexamenoi, tendo orado, e epitento, tendo imposto, cair reiras autós, epelisan, ou seja, impondo sobre ele as mãos, despediram. Aí versículo 4 diz assim, 13 e 4, rutos ekpemfites, é uma palavra um pouco difícil, né? Ekpemfitentes, ou seja, rutos ekpemfitentes, ou seja, este, tendo sido enviados, ripothu pneumatos hagio, ou seja, tendo sido enviado. Claro, nós temos aqui um verbo na voz passiva, claro, tendo sido enviado, um verbo na voz passiva, nesse sentido, que é um particípio verbal na voz passiva. E o que ocorre? Ripó é a preposição que eu falei ontem, estar associada ao Espírito Santo, dando assim a agência última para o Espírito Santo, ou seja, ele está de fato agindo mesmo. Se o autor quisesse entender que ele seria meramente um instrumento, ou seja, o Espírito Santo seria um instrumento, ele colocava o genitivo de meio ou um dativo de meio dentro de uma construção, organizava a construção, que se na mente dele o Espírito Santo é uma coisa, ele propriamente tinha que organizar o texto grego. Mas de fato ele não faz isso. Tá? Você nunca vai pegar repó para um ser inanimado. Tá? Um ser inanimado, nesse sentido. Por quê? Porque é justamente que indica agência, gente. Indica agência. Esse é um elemento da personalidade do Espírito Santo. Tá? O Pai é usado com ripor. Ripor, o Pai é usado. Tá? Deus é usado com esse chamado agente último, nesse sentido. Dentro desse pressuposto, o Espírito Santo também se usa, porque indicando que ele é um agente que pratica a ação do verbo. Ok? E o verbo está na voz passiva, logo nós entendemos cadê o agente da passiva. E o sujeito? O sujeito está aqui, que é rutoi, é um pronome, função do pronome é uma função nominal, dando-lhe sujeito. Ele está dentro de uma voz passiva, ou seja, ele está sofrendo, desfrutando de uma ação. E o agente da passiva é que está na construção ripó, mas pneumatos, no caso genitivo, indicando o agente último que pratica a ação em cima aqui do sujeito, tá? Sobre o sujeito. Aqui também indica que o Espírito Santo falou, verbalizou, né? Disse o quê? Separai para mim. Barnabé é usado um pronome, no caso dativo, primeira pessoa. Separai para mim. É de primeira pessoa, né? Para ele, né? Então, nesse sentido, o versículo 4 de Atos dos Apóstolos indica praticamente que o Espírito Santo está sendo aqui descrito como, de fato, uma pessoa. Até porque isso foi real. Houve essa separação, houve esse envio do Espírito Santo. Existem vários textos que falam disso, da ação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo fosse uma coisa, ele trocaria o caso, gente, trocaria a preposição. Ou usava a preposição, ou usava o genitivo, entendendo que ali seria um genitivo de meio. Tá? Você pode usar até ripor, mas com o verbo não na voz passiva, mas na voz ativa. Aí indicava meio,
né? Agente intermediário, ou instrumental nesse sentido. Por quê? Porque pega ripor com o verbo na voz ativa, então daria uma ideia de instrumentalidade. Mas está sendo ripor com voz, com o verbo na voz passiva, e ele é o agente da passiva. Isso é análise sintática. Tá bom? O que ocorre? Há muito tempo atrás, tá? Aqui já quebrou a ideia de Wallace. Gramática está provando. Tá? A gramática está provando por A mais B que o Espírito Santo é a pessoa. Pelo menos nos textos que ele apresentou aqui. Só peguei texto que ele apresentou. Mateus 4:1, apresentei ontem esse texto, onde ripó também é indicado por Mateus, que indica que o Espírito Santo é o agente que age em relação ao verbo. Conduziu Jesus até o deserto. Não é uma coisa. Se fosse uma coisa, nós teríamos Deus, o Pai, com agente último, e o Espírito Santo como meramente um instrumento. Aí o caso era trocado. Tá? Deixasse o mesmo caso, genitivo, então genitivo seria genitivo de meio e não genitivo de agência. E com a preposição ripor, só pode ser meio se o verbo estiver na voz ativa. Se tiver na voz passiva, não pode ser meio. É o chamado genitivo de agência, porque ele age. Não confunda o genitivo de agência e genitivo de meio instrumentalidade. Tá, gente? Isso aqui são duas coisas diferentes na gramática. Então, o que ocorre aqui? O próprio Wallace apresenta textos que comprovam a personalidade do Espírito Santo segundo a abordagem indicada aqui. Tá? E o próprio Wallace ele não dá ênfase nisso. Por que ele não dá ênfase? Porque para ele, a cabeça dele não há como, entendeu? Não tem que dizer, mas outros gramáticos, outros especialistas discordam dele. E ele colocou aqui, ó, os textos. É tão sincero que ele colocou os textos. Tá? Vamos lá. O que ocorre? Há um tempo atrás, disseram, não, o pronome de gênero neutro, quero só falar alguma coisa de gênero neutro antes que eu me esqueça aqui. Eu me esqueci ontem, mas vou falar. Tá? O que ocorre com os gêneros gramaticais e gêneros naturais? Toda palavra, gramaticalmente, ela tem gênero, ela possui gêneros. Quando eu tenho, por exemplo, os nomes da Bíblia, ou seja, a função nominal, que são artigo, substantivo, adjetivo, pronome, numeral, essas 5 classes de palavras, essas classes gramaticais, ela possui gênero, tá? Masculino, feminino e neutro, ok? Os adjetivos eles podem ser triforme, uniforme e biforme, nesse sentido. Então, o substantivo também possui gênero. E como entender os gêneros de substantivo e gêneros de palavras? Aqui, eu estou com a gramática de Lourenço Estélio Rega, que é uma gramática do aula para o básico, tá? De Daniel Wallace e outras para o intermediário e avançado. Aqui na página de número 75, ele diz o seguinte: no português temos gênero masculino e feminino, mas no grego temos 3 gêneros. Masculino, que além de nomear seres masculinos, é usado para nomes de rios, ventos e meses. 2. Feminino, além de nomear seres femininos, é usado para nomear cidades, países, ilhas e a maioria das árvores. Neutro, aí vem, é usado em diminutivos, embora designem seres masculinos e femininos. Aqui, embora designem seres masculinos e femininos. É aquilo que o professor e pastor Fernando Galli estava falando, tá? Que o gênero, muitas vezes, aí não vai ter tanta importância. Porque para negar, muitas vezes, a personalidade do Espírito Santo, é usado, de fato, o gênero neutro. Que as pessoas não sabem nem o que é um gênero neutro, nem o que é gênero na Bíblia, na gramática, e que aí, não, ele está no gênero neutro, então é uma coisa. Olha, a expressão, por exemplo, em João 4:24, pneuma hotheos, Deus é Espírito. Claro que ali eu tenho um predicativo do sujeito, eu tenho um sujeito e o predicativo do sujeito, fazendo relação de um verbo que é chamado verbo acopulativo, que é eimi. Tá? Ali está a terceira pessoa do singular, que é estin. Ok, gente? Então é acopulativo porque o verbo não aparece e nós temos aquela classificação se o verbo é anterior,
está no meio da frase ou posterior ao sujeito. Nesse sentido. Então, tudo isso deve ser analisado e trabalhado. O gênero de pneuma é neutro. Neutro. Tá? Que é o predicativo do sujeito. Então, que mostra o quê? Sua natureza neutra. Então, Deus não poderia ser, de fato, de verdade, ser um ser, um homem. Ele é tratado como ser masculino, mas necessariamente ele não é um homem. Porque o gênero natural é neutro. Natural é neutro, ou seja, não é macho e nem fêmea. É a ausência de gênero masculino e feminino, gente. Embora se comporta como... os escritores colocam ele como um gênero masculino, mas é gênero gramatical e não gênero necessariamente natural, tá? Nesse sentido. Então, se Deus é tratado como espírito, então ele seria uma coisa? Não, ele não seria uma coisa, tá? Nesse sentido. Então, o que ocorre? Mas, claro, está se falando dele, da sua natureza. Por isso que é colocado em gênero neutro. O que ocorre? Ele diz assim, dando ênfase, o neutro que é usado em diminutivos, embora designe seres masculinos ou femininos. Isso aqui é gramática, filho. O neutro pode aferir, pode indicar gêneros de masculinos e femininos. Seres masculinos e femininos. Tá? Nesse sentido. Aí diz assim, além de nomear fenômenos que por si só não possuem gênero. De fato, de verdade, isso está correto. Aí o que ocorre? Há um tempo atrás, o Espírito Santo é tratado como uma coisa e Deus não é tratado como uma coisa, nunca tem pronomes, falaram e falaram e deram estudo, nunca Deus é tratado com gênero neutro, o Pai não é tratado com gênero neutro. Bem, aí eu apresentei textos, né, pessoal, alguém veio no meu prevê na época, eu apresentei um texto, claro que tenho mais do que isso. Vamos aqui a João 4:24. Estamos terminando, tenha paciência. João 4, 24. 22, né? Melhor dizendo. João 4, 22, você pode acompanhar no texto grego aí. Tá? O que eu tenho? Rimeis proskineite. Ou seja, vós adorais. Não é nem o versículo 22. Versículo 21. O versículo 21. Diz assim, 4:21. Leguem ao terro Jesus. Diz a ela, Jesus, disse para ela Jesus, Dynai, ou seja, mulher, pisteuson moi, ou seja, acredita em mim, roti erketai hora, que vem a hora, roti ulte endo ore, quando no monte, nem no monte, tudo neste, ou seja, nem neste monte, ulte, nem em Hierosolimos, ou seja, nesse sentido, nem em Jerusalém, proskneseti tu patri, adorareis ao Pai. O que está dizendo aqui? Nem, mulher, né, credes em mim? Aí fala, vem a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Tá? Adorareis ao Pai. Aí nós temos aqui o versículo 42. Rimeis, vós, proskineiti houk oidati. Ou seja, vós adorais, aqui adorais, o que? Ou aquilo que? Aqui é pronome neutro. Pronome neutro. Gente, está se falando do Pai. Aqui, a última frase é patri, que se refere ao Pai. Aí vem, vós adorais o quê? Opa, o pronome tem relação sintática em gênero e número. Não necessariamente em caso. Mas aqui o gênero do pronome é neutro. E o seu antecedente é masculino. Isto prova aquilo que falamos. Um gênero pode se referir a um ser masculino. Acabei de apresentar a gramática de Lourenço Estélio Rega. E o que ocorre? Aqui, o pronome neutro, tá? Está indicando, fazendo uma menção àquilo que eu falei anteriormente. É o Pai.
Nesse sentido, o pai é de gênero altamente masculino. Mas qual é a relação que nós temos aqui? Existe um fenômeno linguístico na língua grega chamado constructio ad sensum. Constructio ad sensum, na verdade, é um termo técnico que diz que existe uma construção, principalmente nos pronomes, tá? Onde o pronome está no gênero neutro e que se refere a um outro gênero masculino, diferente do dele, fazendo relação. Está fazendo relação não gramatical, mas está fazendo relação sintática e conceitual desse quesito. Então, linguisticamente, o pronome ele não concorda em gênero com o seu antecedente, concorda em número, mas não concorda em gênero, caindo assim naquilo que chamamos constructio ad sensum, a construção sintática, melhor dizendo, a construção gramatical sendo substituída por uma construção natural, onde o pronome está se referindo ao pai e chama ele de o quê? Nem nesse caso o pronome descaracteriza a personalidade do pai, ele não deixa de ser pessoa nesse quesito por causa desta construção. Tá bom, gente? Ele não deixa de ser pessoa porque está sendo chamado de gênero neutro. Então, o neutro não despersonifica o Pai e nem o Espírito Santo. Isso é constructio ad sensum. Tem vários textos que seguem essa linha e você pode confirmar que o Pai, em João 4, 21 e 22, está sendo referido em um pronome não masculino, mas um pronome neutro, caindo assim aquilo que é quebra da gramática e entra constructio ad sensum. Ok, gente? Então, isso é importante. Podemos usar vários outros textos onde um pronome está em um caso, em um gênero, melhor dizendo, e o seu antecedente está em outro gênero. Isso não significa que não tem relação de forma gramatical, mas uma relação, por exemplo, natural das palavras, a construção natural das palavras, sim, nós temos esta relação e deve ser trabalhado. Claro que isso aqui pertence a um grego mais avançado e muitas vezes as pessoas não teve essa informação. Mas informação de primeira mão aqui para vocês. E é claro que gramáticos antigos já falaram acerca disso. Deus abençoe grandemente as vossas vidas. Estamos juntos. Curta, compartilhe, deixe o comentário, deixe seu like. Tá, gente? Então a gramática sim prova que o Espírito Santo é uma pessoa. E gênero neutro não prova que ele não despersonifica o Espírito Santo. Paz e graça.